Vamos começar pela eleição da CUT, Rafael, que é a Central Única de Trabalhadores, ocorreu no final de semana passada, e ela é importante porque ela tem se colocado como um fator de muito poder no contexto da divisão, das tendências do próprio PT, do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque ela é presidida pelo Valdemir Santana, atual presidente municipal do PT. E é pela municipal do PT que vai passar todas as discussões e sentenças do âmbito regional, digamos assim, né, dessa forma, sobre a eleição municipal de 2024. Então, o Valdemir Santana, ele tem esse peso, ele tem toda essa importância em função da sua presidência municipal do PT e também em relação à CUT. O Valdemir Santana, ele está há 7 anos na presidência da CUT e na eleição do final de semana passada, como ele foi mais uma vez eleito presidente da Central Única de Trabalhadores, ele tem mais 4 anos pela frente. Então, uma concentração de poder reconfirmada. E dentro do âmbito do PT, já de algum tempo, a gente tem visto aí algumas rusgas, nós mesmos temos servido aqui de espaço para esses debates internos que ficam públicos do PT, que há de sempre aquelas disputas de poder internamente. Então, de algum tempo, o nome do Valdemir Santana é colocado como alguém que se situa e constrói forças e ambientes para se tornar presidente estadual do PT, que é um âmbito mais amplo, né, de definição e de poder também dentro do Partido dos Trabalhadores. A CUT, portanto, é uma base muito forte, muito importante para isso, porque reúne mais de 100 sindicatos, bases sindicais, em Manaus e no interior do Amazonas. O que acontece é que houve um detalhe na disputa desse final de semana, porque o Valdemir Santana, ele se acostumou ao longo do tempo, né, a força dele se acostumou a disputar sem grandes entraves, fazendo convergências de todas as outras forças internas da CUT. Dessa vez, um grupo representado pela FETAGRE, que reúne mais de 50 sindicatos do interior, que são sindicatos relacionados a trabalhadores rurais, inclusive, também, o que acontece é que eles queriam determinados espaços na direção, né, nessa chapa, o que não foi atendido. Me parece que queriam uma tesouraria. Você sabe que a presidência, né, de um sindicato, de um determinado espaço de poder, acaba sendo a cabeça e a tesouraria o coração. Então, isso é muito importante, são espaços que são bem colocados, né? E aí não houve esse atendimento, a FETAGRE, portanto, achou por bem lançar uma candidatura própria, que internamente foi debatida e não foi aceita essa candidatura própria. Então, criou uma animosidade, que surgiu todo tipo de informações de bastidores nesse período todo. A gente aqui não teve tempo de colocar aqui durante a semana em função dos outros temas, né, que se colocaram como ocupando todo o tempo e extrapolando a nossa coluna. Pois bem, o que importa explicar tudo isso? É que, ao mesmo tempo que o Valdemir Santana sai forte mais uma vez como presidente da CUT, algumas pessoas, inclusive dentro do PT, interpretam que essa rusga que foi criada na disputa pela CUT com a FETAGRE, com a Edivane, né, que é a presidente da FETAGRE, pois bem, eles interpretam que essa rusga com ela pode fragilizar os planos futuros de estabelecimento de poder por parte do Valdemir Santana. Por quê? Porque ela está à frente de um sindicato, né, de um espaço político que representa os trabalhadores do interior do Estado, uma base muito importante do interior do Estado. E isso pode sofrer aí, representar algum abalo nessa liderança aí do Valdemir Santana. Eu ouvi o Valdemir Santana antes de entrar no ar hoje, Rafael, claro, sempre prezando por ouvir o outro lado. Então, ele disse que ele está muito tranquilo em relação a isso, porque ele tem muito respeito pela FETAGRE e pela companheira, como ele disse, que representou essa possibilidade de candidatura. Havia algumas questões que não foram superadas, ele falou no momento da disputa, mas que eles já conversaram e que todos são respeitados sempre desse âmbito, e aí ele disse que sempre busca uma convergência, e esse processo já reiniciou. E a gente deve registrar que o Valdemir Santana é uma marca política dele também, essa capacidade de diálogo. Embora tenha chegado ao longo da semana muitas reclamações a respeito dele, né? Assim, de não cumprir acordos dentro desse âmbito de divisão de poder quando se constrói uma chapa para chegar ao poder, né, Rafael? Bom, a outra coisa que está aí no campo que eu perguntei dele, né, a respeito dessa possibilidade esse interesse dele da disputa da presidência estadual do PT,
que Valdemir Santana me colocou? Ele disse que já foi presidente estadual do PT, acha completamente normal que haja esse tipo de interesse dentro do campo político para ele e para qualquer um outro membro do PT, e que isso seria natural até, só que neste momento a prioridade dele é organizar politicamente o partido no âmbito municipal para a disputa da Prefeitura de Manaus. E aí ele repetiu uma daquelas frases que o Sinésio usou também na entrevista com a gente, Sinésio Campos, atual presidente estadual do PT. Chega, né, de o PT ficar a reboque de outras candidaturas, servindo de base para outras candidaturas, nós precisamos gerenciar Manaus. É isso que colocou o Valdemir Santana. Ele disse que o PT tem 4 pré-candidaturas que precisam ser debatidas, inclusive com as pré-candidaturas dos demais partidos da federação, que é o PCdoB e o PV. Ele não citou um nome que tem sido muito colocado aí no âmbito dessa guerra interna do PT, que é o ex-vice-governador Carlos Almeida, né, que entrou numa filiação que ainda está sendo contestada no PT. Bom, ele disse que ninguém pode entrar no PT, todo mundo que quer afiliar no PT, eles têm que garantir a filiação, mas ninguém pode entrar no PT e sentar na janela. Ele disse que ele respeita, embora seja de tendências diferentes, ele respeita a história de quem construiu o PT. E essas pessoas que estão com os nomes postos, que vão ser analisadas. Ele falou que não pode, o PT não é um partido de aluguel, e precisa de debate e respeitar quem está construindo a história do partido. Foram essas declarações aí do Valdemir Santana, nesse mais um capítulo dessas questões internas, né, de disputas internas dentro do campo da esquerda e do campo progressista. Dito tudo isso, Rafael, eu mantenho aquela minha opinião anterior, né? Você vê onde está a preocupação e as questões e os problemas do campo da esquerda. E como a direita está trabalhando, né? Então, assim, nesse momento eu penso que está bem favorável para as candidaturas de direita dentro do contexto atual da esquerda e do contexto atual da cidade de Manaus.